quero colocar que o objetivo desta entrevista coletiva tem como finalidade o caso Ruan. E para que ela ocorra de forma organizada, nós vamos estar chamando aqui para compor a mesa o secretário de Saúde, a Helena, que é diretora da EMF, Francisco Gomes, e o representante do Conselho Tutelar, né, o presidente, Evaldo. Nós teremos rodadas de perguntas pelos meios de comunicação, os quais farão 2 perguntas, tá? Ou uma rodada e sucessivamente a outra, para a gente estar fechando e concluindo essa entrevista. Pessoal, essas 2 rodadas de perguntas, eu anotei aqui, depois que a gente chegar. Aí, depois chegar, né? Posso começar? Bom, primeiramente, eu gostaria de me pronunciar em relação ao caso da criança Ruan. O meu sentimento, né, pela perda de uma criança tão jovem, quando a gente sabe que na história nossa, perdas de crianças constantemente, como o caso do Ruan e como o caso também de outras crianças, como ocorreu eventualmente também a perda de uma criança através de um acidente na região do bairro José Pugliese. Perder vidas, né? A gente sabe que o sentimento pela perda de um ente querido, a dor, o sofrimento, a lacuna são grandes. O meu sentimento para com a família, para com a avó, Dona Cícera, para com a mãe, Ana Maria, para os demais familiares, para a tia, Ana Paula, e demais familiares também, como todos os profissionais da educação, que também se sente nesse momento em luto pela perda, né, desta criança. Colocar também a defesa da educação, a educação na qual eu estou à frente, e a gente sempre estabeleceu como um objetivo único uma educação que venha atender os nossos munícipes com a qualidade, com toda a organização que a estrutura da educação oferece ao longo dos anos na história de Guaíra, na esfera seja estadual, seja municipal, seja privada. Existe um propósito único, que é fazer uma educação, um atendimento que vise aí não só o desenvolvimento da criança, mas também os aspectos de proteção, de organização, de segurança, de tranquilidade para os pais, para os familiares. E estou aqui, juntamente com todos os setores, né, como o setor da Prefeitura da Saúde, que também foi relatado em alguns momentos, para que a gente possa justificar, para que a gente possa esclarecer o que foi feito, o que foi encaminhado, e tudo aqui nós temos de forma documentada. Vamos estar falando não com aspecto de superficialidade, mas aspecto de estar tendo documentos em mãos para que a gente possa passar para os campos que são necessários, jurídicos, a nível também de promotoria, a nível de Ministério Público, porque nós estamos aqui abertos, tranquilos, de um dever cumprido, de um compromisso estabelecido na área da educação. E eu deixo agora a palavra para o Wilker, se ele queira pronunciar, para a Helena e para o Evaldo. Bom, boa tarde a todos. Faço minhas as palavras da Cida em relação a tudo que diz respeito à família da criança, né? Ninguém, de maneira alguma, né, foi omisso em todos os momentos, pelos dados que nós temos. Nós lamentamos profundamente a perda da família, como lamentamos todas as outras perdas
né, porque uma vida, né, perdida é sempre um fator relevante em uma sociedade, sobretudo, né, no momento que falamos de uma criança, né, que está no início ainda dos seus passos, aqui, né, no nosso plano. E as informações prestadas na entrevista na Rádio Cultura de Guaíra, elas vieram trazer uma imagem, né, distorcida da realidade, entendeu? Aquilo que foi dito do meu ponto de vista não reflete o que aconteceu durante todos os momentos, né, do atendimento a essa criança aqui no nosso município. Não houve em momento algum descaso em relação ao óbito da criança. Diga-se de passagem, né, sobretudo quando a rádio disse que o nosso prefeito, né, e outros secretários, né, não se preocuparam com o fato, que, né, a equipe não se sensibilizou, né, que não houve esse tipo de mobilização. Eu acho que isso é injusto, visto que se alguém fosse omisso e tivesse alguma culpa no fato, não teria coragem, por exemplo, de participar do velório da criança, tá? Então, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado, principalmente nesse momento, com as nossas colocações, né? Porque tudo que nós dissemos, né, tudo que nós escrevemos, tudo que nós dissermos, né, escrevermos, constitui, né, uma afirmação passível de comprovação da veracidade, tá? Então, acho que é legal uma reflexão apolítica, sobretudo, nesse momento, levando-se em consideração as questões técnicas relacionadas ao tema, no que diz respeito à educação e no que diz respeito à saúde. Porque todas as outras questões subjetivas, tá, não levarão a caminho nenhum. Esse é meu ponto de vista. Eu não era secretário de saúde, né, na época em que o fato ocorreu, mas hoje, como responsável pela pasta, né, tenho todas as informações aqui e estou pronto a esclarecer todos os fatos que forem necessários pelos senhores e senhoras. Obrigado. Eu quero deixar bem claro também, em nome da escola Francisco Gomes de Souza, que era onde o Juan Maciel estudava, eu quero deixar bem claro que nós também sentimos muito pelo que aconteceu, pelo fato dele vir a óbito, tá? E quero deixar bem claro que, como disse na entrevista, na Rádio Cultura, que ele foi agredido dentro da escola, ele não foi agredido dentro da escola, não houve isso. Então eu quero deixar bem claro, mas que nós, todos nós lá, funcionários, professores, eu como diretora, a nossa coordenadora, a gente sentiu sim, lógico, perder uma vida é muito importante. E eu quero deixar bem claro novamente que não aconteceu briga nenhuma dentro da escola. Boa tarde a todos. Também quero expor os nossos sentimentos, né? Estive no velório do Juan e o Conselho Tutelar atendeu. Sim, quando a dona Cícera e a Ana Paula esteve até o Conselho Tutelar, foi atendida, foi encaminhada. Quero deixar bem claro também que a Selma, que foi citada pela Rádio Cultura, ela não teve um atendimento direto com a família, ela nem conhecia a família. Ela só apenas teve um único contato com a família quando a Ana Paula chegou até o Conselho Tutelar, já muito exaltada, e a gente precisou acalmar. A gente encaminhou para psicólogo, encaminhou para toda a rede de atendimento assistencial à família, demos todo o suporte. E desde que o fato chegou até o Conselho Tutelar, foi apurado, foi acompanhado e requisitado todo o serviço do município no qual foi atendido. Alguns, como psicólogo, a própria família se negou a levar as crianças que estão com ela. A gente tem documentos aqui que a família se recusou ao atendimento psicológico, mas fizemos aí a nossa parte. Mais algum esclarecimento? Vocês querem apresentar algum documento? O pessoal Não. Até porque eu gostaria de colocar que todos os documentos já encontram-se no departamento jurídico, o qual encaminhará, tá, para as devidas providências e também para quem, né, levianamente tenha veiculado ou tenha sugerido ou proposto uma imagem de denegrir toda uma educação
toda uma instituição pública séria, com profissionais capacitados, envolvidos. Gostaria de dizer ainda que a unidade, a EMF Francisco Gomes de Souza, na sua maioria, os profissionais hoje se encontram de forma abalados, tristes por matérias que queiram colocar como se a educação, como se não houvesse um profissionalismo na área e, queira ou não, desorganizando toda uma estrutura, desorganizando no sentido das famílias serem aterrorizadas com esse fato, da família ficar com uma preocupação que não tem qualquer cabimento, porque a escola tem normas, a escola tem organização, então causando totalmente um terrorismo para com os pais, com as crianças, porque criança também assiste, ouve os meios de comunicação e essas crianças também podendo ficar abaladas com uma situação dessa natureza. Então eu quero colocar aqui o meu lado assim de entristecimento por pessoas que às vezes não têm noção da responsabilidade do estrago que pode ocorrer e que pode ocasionar para pais, para crianças, para os nossos funcionários. Quero colocar que os funcionários podem se sentir abraçados e acolhidos pela Secretaria de Educação, porque eu confio no trabalho deles, sei do comprometimento deles e sei da responsabilidade. A EMF Francisco Gomes tem 4 inspetores de alunos que no período de aula ficam em pontos estratégicos da escola, olhando, orientando, indicando, acompanhando as nossas crianças. E tem mais, em horário de recreio, além desses 4 funcionários envolvidos diretamente com as crianças, a diretora da escola, a coordenadora, isso é um procedimento normal em todas as unidades, eles ficam presentes na hora do recreio. E se houvesse algum caso durante o recreio, a própria criança teria procurado. São pais, são mães que estão abalados hoje com todo o comprometimento que o meio de comunicação veio fazer em detrimento a uma educação que está aí, que preza por qualidade, que tem avanços e que tem buscado dia a dia mais a sua excelência que merece. Eu quero deixar bem claro também, como foi falado, que os funcionários na hora do recreio ficam comendo. Não, na hora do recreio, o lanche é servido para a criança. Os funcionários estão apostos no refeitório, no pátio e na quadra. Funcionário não faz alimentação na hora do recreio e nem na hora do almoço, que é servido a partir das 11h10. O funcionário não come junto com as crianças. Quero deixar isso bem claro. E também houve no noticiário que tem funcionário fumando dentro da escola. Não tem funcionário fumando dentro da escola. Nós temos uma funcionária que é fumante, ela trabalha na secretaria da escola, ela é a secretária da escola, e ela, quando ela vai fumar, ela vai na calçada da escola. E não é toda hora que vai, não, tá? Porque desde o começo isso já é norma da escola. Mas quem tem o vício sabe como que é. Então, ela vai sim lá na calçada fumar. E na calçada, dentro da escola, não tem. Porque todo mundo sabe da lei antifumo. Se não pode fumar em lugar fechado e em escola, muito menos. Então, não teve esse negócio de fumar, porque do jeito que foi falado lá no rádio, dá a impressão que aquilo ali a gente fazia só festa. Todo dia a gente saía para trabalhar e ficava numa festa ali dentro. Não é isso, não. Lá todo mundo tem o seu lugar. E quando não é o horário do recreio, eu tenho um inspetor que fica na parte superior no corredor, para dar assistência para os professores e alunos do piso superior. Eu tenho um inspetor que fica ali na frente da escola e que dá retaguarda também para um outro que fica lá no pátio. Porque criança às vezes sai de uma sala, sai de outra, vai ao banheiro, eles estão lá olhando para vigiar. Porque pode acontecer alguma coisa? Pode.
Na nossa escola, nós temos ao todo 525 alunos, 303 de manhã e 222 à tarde. É muita criança. Pode acontecer? Pode acontecer, mas a gente sempre está dando assistência. Lá a nossa estratégia é o seguinte: aconteceu alguma coisa, a criança caiu, a gente liga imediatamente para o pai. E isso não é de agora, isso é sempre desse jeito, porque eu já fui professora lá no Francisco. Hoje eu estou diretora, mas eu já fui professora no Francisco. E eu, para te falar a verdade, eu já fui professora de todas as escolas de Guaíra. Faz 21 anos que eu sou professora, fui coordenadora do Mário Lano, terminei a gestão lá no Mário Lano como diretora. Muitos pais conhecem a minha postura como profissional. Esse ano eu estou no Mário Lano, estou no Francisco Gomes. Então, lá todo mundo tem o seu lugar, todo mundo cumpre com a sua obrigação. Então, primeiro perguntar a Aline, do Jornal Cidade. Só para retomar a história, então, para saber a real, né? Teve briga, ele foi na escola, não foi, onde foi? Olha, não teve briga. Porque uma criança, quando ela briga dentro da escola, a própria criança vai chorando, vai reclamando. Se a criança não vai, os coleguinhas contam, tá? Dentro da escola é desse jeito. Nenhum funcionário presenciou essa briga. Ora fala que foi no banheiro, ora houve comentário também que foi perto do bebedouro da escola. Não houve nada disso. Nós não vimos. A criança não reclamou, os coleguinhas não contaram na época, ninguém contou nada, ninguém falou nada. Quem falou depois do outro dia foi a tia Ana Paula, que chegou lá falando que estava batendo no Juan. Eu perguntei quem foi, deram o nome de outra criança. Eu chamei o menino falou que não tinha sido ele. Aí eu fui lá, falei com a priminha do Juan, que estava estudando lá na escola. Eu falei para a priminha, falei, olha, essa criança não bateu nele, a criança está falando que não bateu, o próprio menino falou que não bateu, o próprio Juan falou que não bateu. Aí ela falou, não, é outro, falou o nome de outro. Eu chamei a outra criança, que é essa que eles estão falando aí. Aí o menino falou que ele não tinha batido, mas mesmo assim eu conversei, eu adverti verbalmente, chamei a mãe dessa criança, falei que estava acontecendo isso, mas que eu não tinha visto a briga, mas que eu ia dar uma punição para ele. E dei a punição, e ela concordou da punição. Eu deixei ele 5 dias sem recreio. Ele ia com a professora até o refeitório, lanchava, e o restante do recreio ele ficava ali na secretaria. Isso foi durante uma semana. Passado alguns dias, a tia foi lá na escola, a tia Ana Paula, que foi lá na escola e falou que o Gabriel estava batendo nele. Chamei a mãe do Gabriel de novo. Eu sempre perguntava pro Gabriel, o Gabriel negava. E o Juan, gente, era uma criança assim, ele era muito meiga, muito quietinha, sabe? Ele nem conversava, ele era muito calmo. Eu perguntava para ele, ele falava que não. Mas a tia lá falava que estava batendo. Eu falei, de repente não conta para mim, mas conta para a tia. Chamei a mãe do Gabriel, conversei, falei que a partir daquele dia ele não ia mais por recreio. Ia lanchar e ia brincar ali na frente, né? Assim, só ele que brincava ali na frente da escola ali, deixava ele brincando ali. Então, quer dizer, no meu modo de entender, eu tomei as atitudes o que eu tinha que tomar. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu não podia bater, eu não posso bater, eu não posso matar. Eu converso, eu oriento, como todas as crianças da escola, antes deles levar uma advertência por escrito, que tem muitos lá que levam, e os pais ficam cientes, porque eles recebem um comunicado em casa, e o porquê que o filho recebeu a advertência por escrito, e o pai tem que assinar, eu antes converso com a criança. Eu converso com a criança e depois, às vezes, eu explico. Eu falo, você está sendo advertido por isso que você fez, você vai ser punido. E 3 advertências leva a suspensão. Já tive casos lá na escola de criança que levou a suspensão.
Agora, esse caso, se houve a briga, não houve a briga. Não houve a briga. Ô, Helena, eu só gostaria de acrescentar que as duas crianças residiam em localidades, mesmo terreno, tá? Eu acho que isso é importante salientar, até porque eram praticamente amigos no mesmo quintal, né? Bom, próxima a fazer pergunta, Samuel. Eu não fazer pergunta. Da Rádio CEF, Anderson ou Cleiton? Para o Wilker, sabemos que você ainda não tinha assumido a pasta da secretaria. Queria que você falasse, você está no toda a documentação, falasse como foi o procedimento de atendimento e acompanhamento do caso do menino. Então, em relação à saúde, o histórico de atendimentos, né, do menino Juan no Sistema Único de Saúde do município começou em 2013, a partir do dia 28 de fevereiro, a primeira data, né, em que a família procurou o Sistema de Saúde do município para levar o menino para consulta, foi no dia 28 de fevereiro na unidade de saúde da família deles. Depois eles retornaram na unidade de saúde da família no dia 22 de março, tá, onde foram solicitados exames. No dia 11 de abril, onde, né, foi feita a avaliação de um exame também médico, e no dia 29 de abril a mãe só voltou para buscar uma declaração. No pronto atendimento municipal, nosso pronto-socorro, ele teve um primeiro atendimento no dia 15 de março, um segundo atendimento no dia 4 de abril, um outro atendimento no dia 24 de abril e no dia 25, quando ele foi encaminhado para internação em Barretos. Aí eu fiz contato já com a Santa Casa de Barretos, pedi uma cópia do laudo médico, né, mas acho que a família já entregou uma cópia aqui também, a Secretaria de Educação também tem. Eu li o laudo que o médico de Barretos fez e em nenhum momento o médico afirma que a causa da morte foi traumatismo craniano. Em nenhum momento, no laudo do médico da Santa Casa de Barretos. Em nenhum momento. Eu acho que ele tem que ler os documentos, né, para fazer uma avaliação antes de fazer qualquer afirmativa. A declaração de óbito, que é o documento oficial que a Secretaria de Saúde tem, também não consta traumatismo craniano como causa-morte, tá? A causa da morte foi outra. Eu fiz contato com o sistema de verificação de óbitos de Barretos, pois havia informação também, né, um comentário, de que a família havia, né, conseguido alterar a causa da morte e que teria uma nova consequência, que seria o traumatismo craniano. O sistema de verificação de óbitos informou por telefone que qualquer alteração feita é informada via ofício à Secretaria de Saúde dos municípios. Nós não recebemos nenhum ofício do sistema de verificação de óbitos. Além disso, a declaração de óbito que nós temos aqui não tem alteração nenhuma, o que configura, né, que realmente a causa do falecimento não foi traumatismo craniano. Eu não sei se a família entrou com algum pedido revisional em relação ao laudo de necropsia emitido pelo Sistema de Verificação de Óbitos de Barretos. Se a família, né, executou esse procedimento via judicial, eu creio que a informação ainda não foi obtida, porque senão nós já teríamos uma cópia do documento. Então, essas datas que eu passei para vocês aqui demonstram que em nenhum momento, né, houve omissão da Secretaria de Saúde do município de Guaíra, que sempre que a família procurou foi atendido, nós não temos nenhuma reclamação na ouvidoria por falta de atendimento. Os médicos atenderam, solicitaram exames complementares para diagnóstico, eletrocardiograma, eletroencefalograma também foi realizado. Aqui em Guaíra, no município, o neurologista do município emitiu um laudo, né, a respeito. A criança foi medicada sempre que necessário. Nós temos lá também a relação dos medicamentos que foram receitados pelo médico em cada momento. Só que são informações, né, de prontuário de pacientes, as informações são sigilosas. Então, qualquer pessoa que tenha, né, necessidade de acesso a essas informações deve fazer solicitação via judicial. O juiz determinando, o município passa essa documentação para o juiz para avaliação. Então, a criança chegou lá em Barretos, estabilizada, e foi atendida, né, pela equipe da Santa Casa de Barretos, e a partir daí eles fizeram todo o acompanhamento do caso, pediram mais exames complementares, sobretudo tomografia, que é um dos exames mais modernos que nós temos de diagnóstico, tá? E nessa tomografia não consta indício de traumatismo craniano, segundo o documento do médico que fez o laudo.
É isso que consta na Secretaria de Saúde. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, né, os medicamentos que eles retiraram também, consta onde eles foram retirados também, na farmácia municipal, tá? E não consta nenhum pedido extra de medicação especial, nem nada, tá, na nossa secretaria. Dando sequência aqui, a próxima a fazer pergunta é a Carol, do Jornal Bahia. Eu queria saber qual foi a data do óbito dele. A data do óbito foi dia 4 de maio. E os relatos da briga começou lá naquele primeiro atendimento, já em fevereiro, ou foi depois, foi posterior a isso? Quando a tia começou a ir na escola reclamar que ele estaria sendo agredido? A tia foi 20 de fevereiro. Dia 20 de fevereiro foi quando eles começaram a ir lá dizer que o menino estava batendo. Próxima, Helena. Eu gostaria de saber a respeito de todos os atendimentos que foram feitos, que a família procurou, o postinho da família, tudo. Existe algum registro que você possa citar de doença pré-existente, de alguma coisa que possa ter sido a causa da morte da criança? Eu não posso passar quaisquer informações a respeito do prontuário do paciente, que é um prontuário sigiloso, tá? Então, todas as investigações feitas pelo médico constam em relatórios, né, tanto do prontuário da unidade de saúde da família, quanto do prontuário do ambulatório de especialidades e nas fichas de atendimento do pronto atendimento municipal. Então, lá tem a hipótese diagnóstica do médico, tem o medicamento que foi indicado, né, os exames que foram pedidos também constam no prontuário da unidade de saúde da família, tem o laudo do neurologista sobre o eletroencefalograma, tem, né, também o laudo do cardiologista sobre o eletrocardiograma, tudo isso independente do que aconteceu na escola, que possa de acordo com a necessidade da família no momento da consulta. Se a mãe foi lá, né, e reclamou de mal-estar, por exemplo, o médico fez uma avaliação, né, e suspeitou, né, de uma arritmia cardíaca, por exemplo, ele vai lá e pede um eletrocardiograma para confirmar o funcionamento do coração. Se a mãe reclamou de algum outro problema, né, e o médico suspeitou de um problema neurológico, ele vai lá e pede um eletroencefalograma, né, que foi feito, o nosso neurologista laudou esse exame e indicou a medicação de acordo com o resultado do eletroencefalograma, tá? Então, eu não posso divulgar esses dados para vocês, né, mas todos os exames necessários foram feitos e, durante a internação, mais uma tomografia. Então, é possível afirmar que era uma criança que estava em tratamento médico? Todo mundo que procura a unidade da família está em tratamento médico. Se eu for unidade da família, né, hoje passar pelo médico, eu estou em tratamento médico. O médico me consultou, emitiu uma receita, eu estou em tratamento, tá? Então, a criança esteve algumas vezes, né, na unidade de saúde da família, esteve no pronto atendimento, mas, né, todos os motivos, né, e os diagnósticos estão nos prontuários. Então, mesmo a família, se ela tiver alguma dúvida em relação a isso, é só fazer o pedido, né, que recebendo a ordem judicial a gente libera. Mas nós não podemos divulgar isso para a comunidade. Próxima a fazer pergunta, Moniz, do Jornal. Só para entender, devido à gravação, que fala que ele morreu de traumatismo. A gente não sou médico, acho que aqui ninguém é médico, mas se ele morreu em maio e aconteceu em fevereiro, caso na escola, quase impossível ser traumatismo. Se for o evento da briga em fevereiro. Eu só quero entender o caso. Aonde entra a ligação da escola com o caso da morte? Nesse ponto. Porque o traumatismo, quando alguém sofre um acidente, isso não sou médico, pelo que a gente vê, enfim, a pessoa sofre um acidente, vai para o hospital, fala, ela está com traumatismo. É direto, não demora 2 meses. Ai, brigou há 2 meses atrás, agora que deu traumatismo, talvez sequelas, não sei. Aonde entra o caso? Ele caiu na escola, o que aconteceu na escola? Não houve a briga. Eu quero entender o caso, não houve a briga. O que aconteceu na escola, onde a tia e a avó ou a mãe relata que é devido àquele fato da escola que ele morreu, que é isso? Quem ouviu a rádio sentiu isso. Ele morreu porque a secretaria, a escola foi omissa, tudo isso contestado, foi o que eles fizeram na rádio. A gente que ouviu absorveu isso. Eu tenho certeza que muita gente que ouviu, então eu queria saber o que correlaciona a escola com o caso da morte. Eu repudio, Moniz, esse posicionamento onde quer atribuir ou omissão por parte da escola ou da Secretaria de Educação.
todos os eventos que ocorrem na escola, se a criança tem um mal-estar, automaticamente a família é avisada, a criança é encaminhada para o pronto-socorro, tá? Então, se tivesse acontecido esse fato dentro da escola, a escola teria tomado providência de encaminhar diretamente para o pronto-socorro. Tanto é que não fez porque não ocorreu esse evento dentro. E quando a criança chegou a passar mal na escola, a escola encaminhou para o pronto-socorro. Então a escola tomou providência sim. E a secretaria, tudo que nós obtivemos de informação, nós estivemos dentro da unidade escolar, nós coletamos relatório, nós enviamos também, a pedido da família, todas as informações que nós obtivemos, nós encaminhamos para o departamento jurídico, tá? Então, nós, em todos os momentos, a gente tem procedimento, a gente tem encaminhamento, a escola tomou, sim, as providências necessárias e pertinentes ao momento, tá? Porque, se for procurar, vai encontrar que num desses atendimentos, a criança chegou lá sob os cuidados da equipe escolar, tá? E que não foi no momento que a família diz que ocorreu o tombo da criança, tá? Então, no momento que a criança teve um mal-estar, ou a família foi anunciada, foi comunicada, ou o procedimento foi encaminhado via pronto-socorro. Então, eu repudio um meio que leva uma informação que denigre a imagem da instituição educação. Não somos omissos, aqui a gente defende sim os profissionais que a gente tem, que a gente conhece, e aquilo que eles ainda não possuem, a gente tem uma estrutura de trabalhos a ser feito com esses profissionais, e nem por isso, entrar na defesa do funcionário, a gente deixa o outro lado sem encaminhar. A gente encaminha sim, a gente dá procedimento sim, porque é a norma, são os encaminhamentos que a educação, que tem compromisso com a responsabilidade de cuidar de criança, é pertinente, a gente tem tomado essas medidas. Isso não é agora, essas são ações que a gente toma sempre. E a secretaria, diante desse evento, nós já tomamos medida também para levar mais condições e suporte para esse profissional. Nós já estamos buscando que esses profissionais tenham o preparo de primeiros socorros, para que eles possam fazer um atendimento ágil, rápido. Nós estamos também buscando meios para que as nossas crianças tenham uma postura a cada dia, mais de cultura de paz, mais de relacionamento positivo, de inteligência interpessoal. Então, a secretaria tem encaminhamentos, a gente tem compromisso com a educação e sabe do que está fazendo. Nós não estamos brincando de fazer educação. E nem os profissionais, por sua vez. Então, eu me sinto assim, eu sinto que a educação levou um golpe quando ela recebe através do meio de comunicação, que relata e que diz que tem documentos e que uma vez seria encaminhado para a educação, como eu recebi um relatório da família, e o relatório da família, quando eu li, constatando que não houve. Se tem mudança nesse quadro, quem sou eu para julgar? Não tenho conhecimento na área médica. Mas eu estou lendo o que está escrito aqui hoje em minhas mãos, que não se trata de traumatismo. Quer dizer, desvinculando o fato de que a criança tenha caído ou tenha sofrido esse traumatismo dentro da unidade escolar. É importante colocar também o histórico disso, porque quando se vincula isso nos meios de comunicação, no meio de comunicação, se coloca como se a criança tivesse caído e morrido dentro da escola, levando um caso de omissão para dentro da escola. E eu gostaria muito que os responsáveis desse meio de comunicação fossem responsabilizados pelo estrago que eles estão causando para a unidade escolar. Eu não sei qual é o objetivo, não sei a quem ou para que quer atingir a quem ou por que quer atingir a quem. Eu gostaria de ter essa resposta, porque eu acredito nos meios de comunicação como um veículo que pode levar informação, que pode levar pontos positivos e crescimento para a nossa sociedade.
não nunca no objetivo de macular um trabalho que a gente sabe que é feito com grande compromisso e seriedade. Bom, dando prosseguimento, Edgar Rodrigues, da Rádio Cultura. Mais uma rodada? Então, voltando a Aline, Verdade Cidade. Samuel foi embora. Anderson. Quantas vezes a família procurou a direção da escola e o conselho tutelar para que a criança estava sendo agredida? Porque o que a gente está entendendo é que ele está falando que houve agressão dentro da escola. Procurou a escola, a família? Procurou o conselho tutelar? A família procurou a escola. Primeiramente, quem procurou a escola foi a tia Ana Paula, que era a tia do Juan. Uma vez? Uma vez. Ela me procurou. Do caso do Juan. O Juan estava sendo agredido dentro da escola. E, passado alguns dias, a avó, a dona Cícera, foi lá também falar que o Juan estava sendo agredido. E o Conselho Tutelar, ela procurou dia 16 de 4 de 2013, inclusive foi feito um boletim de ocorrência, a família levou um advogado até a delegacia e fizeram um boletim de ocorrência. E apuramos todos os fatos que se houve ou não houve agressão e tomamos todas as providências. Encaminhamos, tomamos as medidas de proteção, porque criança contra criança não há crime, você não pode fazer nenhum boletim de ocorrência, mas foi feito nesse caso, para poder ter a transparência e a apuração dos fatos. E a gente tomamos todas as medidas de proteção, cuidamos sim para poder estar encaminhando a família do Juan para a rede assistencial, para o CREAS, para poder atender. E procuramos estar acompanhando de perto, inclusive até mesmo no velório do Juan, estive presente, conversei com a família e a gente sente muito, sabe, da dor muito grande que a família está tendo pela perda, mas a gente tem que trabalhar com fatos, com realidade, com o que realmente aconteceu. Logo após o ocorrido, a família voltou novamente para o Conselho Tutelar? Como assim? Novamente, depois do ocorrido, depois do falecimento do garoto. Do Juan? Sim, ela procurou sim o Conselho Tutelar, ela teve lá no Conselho Tutelar, queria o endereço da outra menina, da outra criança, que ela procurou o Conselho Tutelar novamente, foi aqui, ó, no comecinho, logo após a morte, ela queria o endereço da outra criança. A gente orientamos que já foi feito um boletim de ocorrência, que isso seria feito através da delegacia, a apuração dos fatos. Entendeu? Carol? A escola foi procurada depois que a criança... Porque da onde que, assim, porque a família culpa a escola, mas a família procurou a escola antes de ir para o meio de comunicação para reclamar, para tentar ter um retorno, porque houve essa procura, porque agora ela questiona que houve essa omissão, mas ela procurou para saber o que aconteceu, para saber a versão da escola ou não? Ela foi direto no meio de comunicação, ela queria o que vocês enxergam que é a finalidade disso? Porque eu também não consegui ainda uma ligação, então. Se não houve o fato, para que procurar? Porque a família está tentando, sei lá, consolar a dor nessa... é isso que eu não estou... Achar um culpado, é isso que eles estão... Olha, eu não sei. Todas as vezes, como eu já disse, a tia Ana Paula foi lá a primeira vez reclamar que o menino estava sendo agredido na escola. A segunda vez foi a avó. As duas vezes eu que atendi, eu estava na escola, eu atendi, eu conversei. Depois, quando o Juan passou mal lá na escola, a gente ligou para a família foi lá na escola. O dia que ele passou mal no refeitório, eu não estava na escola, mas a coordenadora estava e a secretária levou ele para o pronto-socorro, ficou aguardando a família lá no pronto-socorro enquanto ele ia ser atendido. Então, todas as vezes que eles foram lá na escola, eu os atendi, tá? Teve uma vez que eles foram lá, estava muito exaltado, porque o Juan já estava internado em Barretos. Mesmo assim, eu tentei conversar com elas, né, com a avó, com as tias, né? Até então eu não conhecia a mãe, foi aí que eu vi, a partir desse dia que eu conheci a mãe do Juan. Então, todas as vezes, eu sempre recebi eles lá na escola. Essa vez que a senhora está mencionando que a escola pronto-socorro levou a criança até o pronto-socorro, o que a criança apresentou? Qual era o passar mal? Eu não estava na escola, eu estava numa reunião aqui na secretaria.
Ele estava sentado no refeitório, estava lanchando, estava comendo a fruta, e ele sentiu um mal-estar, mas assim, eu não vi para te descrever, né? O que os funcionários disse é que parece que, assim, eu não sei se é o alimento que estava voltando, sabe? Ele ficou meio desacordado e parece que estava espumando a boca. Foi assim que os funcionários falaram lá para mim, a hora que eu cheguei. Mas ele já tinha sido socorrido. Aí levaram ele para a escola. Isso foi pro pronto-socorro. Foi próximo à data que teria acontecido a agressão? Alguma coisa do tipo? Não, o primeiro mal-estar do Juan na escola, um dia por volta de 12 horas e 25 minutos, ele havia chegado correndo com a prima, tá? E sentou na porta de uma das salas. Segundo o relato, ele tinha um senhor, eles passando pelo ponto de táxi, tinha um senhor por nome apelidado de Avião, e as crianças mexeram, esse senhor correu atrás deles, e ele chegou junto com a prima na escola, sentou na porta de uma das salas, e ali ele teve um mal-estar. Nesse dia, a escola chamou a família, porque ele já teve um mal-estar, já voltou, a escola chamou, a família foi imediatamente e levou ele para casa. Isso depois, no dia 4/4, no dia 4/4, ele, na hora do recreio, foi esse dia que a Helena está relatando, que durante o recreio ele estava no refeitório, lanchando, quando ele também teve um mal-estar. Aí sim, a escola imediatamente levou para o pronto-socorro. Qual foi a data? Que é 1º de maio? Primeiro mal-estar? Esse que você relatou primeiro? Não, o dia do 3. Dia 1º de março. 1º de março. Foi quando ele chegou com a priminha, e a priminha relatou que correu com ele no colo. Foi isso que ela me relatou. Estava eu e uma professora lá dentro da diretoria. O funcionário que viu ele passando, que ele caiu, né, que ele estava sentado e ele caiu para trás. Aí o funcionário levou, pôs lá na minha sala, e aí eu fui lá, mandei ligar para a família, que ele estava passando mal, e logo ele foi voltando, sabe, não demorou muito. Aí eu perguntei para a priminha o que tinha acontecido. Aí ela contou esse fato que aconteceu na rua, e que ela pegou ele no colo e foi correndo para a escola. Chegou lá e ele passou mal. Então eu não sei o que aconteceu fora da escola, porque nesse dia ele chegou e desmaiou. E sempre eles chegavam e iam almoçar. Sempre eles almoçavam lá na escola, sabe? Tanto que eu ficava preocupada, porque a hora que eles chegavam, porque ele era muito magrinho, assim, eu achava ele muito magrinho, eu ficava preocupada. Como eu fico preocupada com toda criança, a hora que chega lá na escola eu falo, já almoçou? Vai almoçar, o almoço está sendo servido. E às vezes eles até chegavam assim em cima da hora e falavam, não, pode ir lá almoçar para depois ir para a sala de aula. Eu não deixava entrar na sala de aula sem almoço, nenhum deles, porque não era só o Juan, tinha essa priminha e tem um primo lá na escola também que ainda está lá comigo, estudando lá na nossa escola. Os documentos são sigilosos, né? Não pode. Porque a gente, como imprensa, precisa saber a causa da morte da criança. Você vai construir uma matéria, você vai elaborar uma matéria, a gente tem todos os relatos, a gente tenta ligar, tenta entender o que aconteceu, só que a gente não sabe. Se não é traumatismo craniano, a gente precisava saber a causa da morte. O que o Juan, o prontuário... Vocês podem pedir uma cópia da declaração de óbito para a família. A família pode fornecer. A família pode fornecer. Porque assim, para você fazer uma matéria completa, para entender o caso, até nós, eu acho, todo mundo aqui da imprensa, você tem que saber do que ele morreu. Qual foi a... aqui pode passar para eles lerem depois. Mas esse esse é o relatório. Tem a causa de morte. É o relatório que a dona Cícera
levou no rádio, segundo eles colocam que tinha um relatório que seria entregue Porque, assim, aqui na secretaria. A construção, a família, pelo que eu entendi de toda a coletiva, a família relatou em fevereiro que ele estava sendo agredido na escola, tinha briguinha entre amiguinhos. Aí depois, pelo que a gente está entendendo, ele também apresentou casos de passar mal na escola. Igual ele passou mal no refeitório, ele passou mal do nada, não houve uma pancada, não houve uma briga. Ele veio, teve um mal-estar e foi encaminhado para o pronto-socorro. Então, desde o primeiro relato da briga, ele continuou frequentando a escola, só depois que ele passou mal mesmo, que ele foi internado, ele não retornou mais para a escola. Então, é um caso, vamos dizer assim, no mínimo complexo, para... Gente, como o traumatismo craniano em si, talvez não houve, mas ele morreu de alguma coisa que a gente quer entender, quer saber o porquê, se ele já tinha quase se ele já estava doente, fazia um tratamento, se não, sabe, igual o Wilker disse, a gente vai no pronto atendimento dar um remédio, a gente está em tratamento. Porque na cidade, a ilha pequena, gerou muita especulação. Eu tenho uma filha de 5 anos na escola e lá onde ela estuda tem escadaria. Você fica, meu Deus, desce com a mãozinha, porque é coisa que pode acontecer. A criança corre, brinca, segura, sabe? Realmente esse medo, a gente como mãe, como muitos aqui têm filhos, é uma preocupação constante mesmo. Chega com o joelho enralado, isso daí é mordida, sabe? Essas coisas acontecem em todas as escolas, não só na rede municipal. Então eu só queria entender mesmo o caso, saber a causa da morte dele, se foi de consequência da briga, se foi consequência do tombo, se o que aconteceu com ele, é uma coisa eu acho que todos querem, né, saber. Histórico é o quê? Uma história, né? Uma história. Alguém foi comentado, alguém história. comentou. E se esse histórico de traumatismo é vinculado à internação, quer dizer que é do mês de abril, né? Não é de fevereiro, do relato da briga, foi o que eu entendi. Né? Então, se a família afirma que houve uma agressão lá em fevereiro, dia 20 de fevereiro, e tem um histórico comentado com o médico lá em abril, no período da internação, eu vejo uma distância muito grande entre os fatos, para que a gente possa, né, conectar tudo isso. E mesmo com esse histórico comentado pelo médico nesse laudo da Santa Casa, ele afirma, né, que a tomografia é um dos exames mais modernos, né, da atualidade. Ela foi realizada a tomografia e ela não confirmou o traumatismo. Então foi realizada a tomografia? Foi, em Barretos. Aí nesse documento consta. Foi feita a tomografia e na tomografia não encontrou nada. É porque a mãe falou que não foi feita a tomografia. A mãe ou a tia... Durante a internação, nesse documento diz, foi feita a tomografia, né, e o médico afirma que não encontrou nada na tomografia. Ele afirma também nesse documento que a criança chegou, inclusive desidratada, né, lá na Santa Casa de Barretos, comenta até o grau de classificação de risco dela, né, no momento do atendimento, e diz que também na evolução do quadro, que ela apresentou problemas respiratórios por pneumonia. Então ela estava com infecção nos pulmões. Tá? Então o caso foi esse, infecção. Um dos relatos que eu ouvi dela no rádio foi que não teria feito esse exame aqui. Ela questionava ele aqui. Poderia ter sido feito? Porque parece que ela falou que, pelo menos foi uma das únicas vezes que eu ouvi que ela... só é pedida se houver alguma suspeita do médico, né, de necessidade. Então, se ela tivesse chegado ao médico e reclamado, olha, meu filho bateu a cabeça, né, e está reclamando de dor de cabeça continuamente, não está passando bem, isso gera uma suspeita, né, e uma possibilidade de se pedir uma tomografia para avaliar essa dor de cabeça por trauma, né, por pancada. Mas provavelmente a mãe não deve ter feito esse comentário em momento algum, porque o médico não fez essa solicitação de exame. Né? A mãe deve ter feito algum outro comentário que gerou a necessidade de um eletroencefalograma, que avalia a atividade elétrica do cérebro, para saber como é que está o funcionamento neurológico. Então, essa hipótese foi levantada lá na Santa Casa de Barretos, por isso o exame foi feito. Agora, finalizando... Ou, né, no momento da entrada no pronto-socorro aqui, que daqui ele foi transferido para Barretos no mesmo dia. Finalizando a rodada de perguntas, Edgar Rodrigues da Rádio Cultura, quer fazer pergunta? Não? Eu só quero mais uma vez deixar, né, o nosso pesar pelo passamento aí do Juan.
A gente tem um carinho muito especial com toda criança da rede, um cuidado também especial com todos. E quero mais uma vez reafirmar para os pais o compromisso da Secretaria de Educação com o aspecto tanto do desenvolvimento educacional, mas também com a segurança, com o desenvolvimento também da inteligência interpessoal, do relacionamento, da cultura pela paz, que são projetos que a gente já envia para estar fazendo a formação de todos os profissionais da rede, para que se trabalhe também, assim como o processo de alfabetização, um processo, né, de cultura de paz, de construção de paz, de um relacionamento mais sadio, nem tanto, não agressivo, né? A gente vê aí que muitas vezes a família ou o próprio cidadão amanhece assistindo lutas pelos meios de comunicação e às vezes a criança assistindo esses eventos que poderiam, né, deixar para que a criança visualizasse isso num tempo ou num momento mais oportuno, para que a gente pudesse ter realmente um ambiente bem tranquilo, de muita tranquilidade para as crianças, com menos condições de agressão. A gente não descarta a possibilidade, às vezes, uma criança ou outra ter o momento, né, às vezes, achar que é por brincadeira, porque aí isso chega até a criança. Muitas vezes, quando assiste, como chama aquela luta? MMA, vê aquilo lá como brincadeira e quer ferir um golpe desse, às vezes, para o coleguinha, achando que é brincadeira, né? Ainda ele não tem essa formação precisa daquilo que aquilo ali tem um agravamento. Então, a gente tem essa preocupação, a gente sempre aqui organiza as atividades, sempre buscando um aspecto de proteção, de formação saudável. Esse é o nosso propósito. E também colocar, gente, que eu acho que todo governo que administra uma cidade tem esse compromisso, mas eu quero aqui reforçar o compromisso da prefeitura do município, que trabalha com seus secretários, que passa a todo momento a responsabilidade de acompanhamento e, por vez, cada um de nós, na sua esfera, responde de maneira humana, de maneira sensível, a todos os aspectos que tem que ser feito dentro de qualquer setor. Assim como a saúde, a gente sabe que faz um atendimento de qualidade, preocupa sim com a questão da acolhida, da sensibilidade de todos aqueles que chegam até a esse departamento, mas que também não é diferente dentro da educação, que não é diferente dentro de uma promoção, que não é diferente dentro de uma secretaria de cultura, porque nós, enquanto seres humanos, a gente sabe da responsabilidade que a gente está ao plantar hoje o nosso trabalho e os frutos que a gente vai colher no futuro aí para o nosso município e para o nosso cidadão. Em nenhum momento, eu, enquanto secretário de saúde, fui procurado pela imprensa para prestar qualquer tipo de esclarecimento, tá? Em nenhum momento a respeito desse assunto. Então, se alguém veiculou alguma notícia diferenciada, é uma inverdade. Você também foi procurado? Olha, eu dei uma entrevista na Rádio Alternativa no mês de maio, relatando o acontecimento. Lógico que pelo momento todos queriam uma resposta na hora, eu não tinha dados em relação ao certidão de óbito, eu não poderia ser inconsequente ao ponto de falar qual funcionário, porque se em qualquer momento tivesse apontado um funcionário ou qualquer membro dentro da educação como omício, eu teria respondido igualmente, encaminhado para um processo de sindicância, tá? Respondi também à Rádio Cultura, que me procurou, que queria saber o resultado do que o menino havia falecido. Eu disse que eu não tinha ainda em mãos um relatório preciso e eu não iria pronunciar de forma
irresponsável de estar colocando no momento de dor para uma família que eu sei que sofria muito e não queria também em nenhum momento levar mais sofrimento para a família da dona Cícera, que é uma família íntegra, que é uma família que está passando por esses dias tristes. A gente vê o entristecimento em cada membro daquela família pela perda do Juan, e não seria eu, de maneira leviana, que iria ou querer ocultar algum fato ou ainda mesmo levar uma mensagem que não seria a verdade, a forma como foi ocorrido os fatos. Tudo que aconteceu foi levantado. Várias vezes toda a equipe da educação esteve com a diretora da escola, esteve com os funcionários para buscar dados, estive com a dona Cícera diversas vezes para conversar, para passar também o meu sentimento. Então, em nenhum momento a gente quis aqui abafar o caso como foi colocado pela mídia, como se a gente fosse responsável, como se a gente fosse desumano e não tivesse a sensibilidade de uma dor tão grande que a família passa por esse momento.